Olá, sejam bem-vindos ao canal Pergunta pro Roger. A planta de hoje eu creio que muita gente não conheça, porque ela também não é muito falada e também é difícil de encontrá-la. Normalmente a gente encontra em cápsulas, em lojas de produtos naturais ou até mesmo em farmácia. Eu já vi em farmácia. É uma planta que ela é voltada totalmente para a reposição hormonal e é muito interessante, porque ela tem um aspecto voltado para isso. É uma planta que é conhecida como trevo vermelho ou trevo dos prados. O seu nome científico é Trifolium pratense, da família Fabaceae. Cresce em torno de 40 centímetros mais ou menos, e você encontra nos Alpes europeus, mas também podemos cultivá-la. Ela é de fácil cultivo, mas é difícil encontrá-la para isso, tanto para se fazer chá, como eu disse. Os seus nutrientes trazem uma grande riqueza para o nosso organismo, certo? Que eu vou falar para vocês para que se refere. As suas partes utilizadas são as suas folhas, que devem ser cozidas por causa dos oxalatos de cálcio, que é bem presente. Então, se você vai utilizá-la in natura, tome cuidado com os cálculos, porque se você já tiver cálculo renal, problemas renais, não é conveniente, certo? Que nem o espinafre. O espinafre também in natura não pode utilizar mais que 2 vezes na semana, por causa dos oxalatos. Então, quando a gente cozinha suas folhas, tanto do trevo vermelho quanto do espinafre, ele libera esse oxalato de cálcio, esses cristais, e aí não traz tanto malefício para a nossa saúde. As suas folhas do trevo vermelho também são utilizadas, e eu vou falar agora dos seus benefícios, que são relacionados, como eu disse, à parte hormonal. Bom, a terapia hormonal de reposição é feita com ele, porque ele tem fito-hormônios de grande propriedade, o isoflavona, por exemplo, rico em fitoestrógeno, que trabalha e trata a menopausa ou andropausa, assim eu posso dizer, né? No caso que estão inclusas nesse tratamento. Seu teor diurético é potente e presente ao ponto de liberar a retenção de líquidos, porque às vezes a gente pensa que está gordo ou ganhou peso, mas de repente você está com retenção de líquidos que devem ser liberados no tratamento. E o inchaço, quando você libera os líquidos, o inchaço também cede e você já fica com uma aparência melhor, uma silhueta mais torneada, assim eu posso dizer. A pré-menopausa também faz parte desse pacote, que eu achei bem interessante por causa da sua reposição hormonal. Os índios pré-colombianos utilizam suas raízes e folhas para diminuir a dor do parto e também como antídoto de picada de cobra. Isso é uma prática desses índios. Seu teor anti-inflamatório é muito forte e presente na planta, assim como nós podemos baixar a pressão arterial. Então tome cuidado se você tem pressão baixa, porque ela vai cair mais e você vai passar mal, você vai sentir uma sensação ruim, uma sensação de desmaio. Cólicas menstruais também estão inclusas, porque ela também é bem voltada para os problemas feminino, né? Os problemas que acometem o sexo feminino. O fogacho é eliminado maravilhosamente bem, que é aquele calor que a gente sente, fica suando frio, às vezes você acorda à noite com aquela sensação, mesmo ligando o ventilador, você ligando o ar-condicionado não melhora o fogacho, aquele calor intenso, parece que está pegando fogo. Horrível, né? Essa sensação, horrível. A osteoporose está inclusa como eliminação, você pode tratar a osteoporose. A osteopenia vem antes, né? O processo amarelo de perda de óssea, a parte mineral óssea, vem com a osteopenia. Depois vem a osteoporose, que é o grau ruim, que é o grau vermelho. E normalmente as pessoas utilizam chás relacionados para tratamento da osteoporose de 6 meses a 1 ano, porque a gente bem sabe que a nossa parte óssea,
a parte mineral óssea, ela não se recompõe em 6 meses, ela demora mais ou menos 1 ano para se recompor. Por isso que às vezes o médico ele pede uma densitometria óssea a cada 1 ano, porque muito raro o médico fazer os exames relacionados a este problema em 6 meses. É muito difícil promover a parte óssea em 6 meses, demora 1 ano. Neste caso, esse chá nós não podemos usar nessa prática, tá? Embora a osteoporose e a osteopenia está inclusa nesta lista do trevo vermelho. Eu vou explicar por quê, tá? Como que a gente deve utilizar esse chá, o período. Por isso que precisa ver o que deve ou não fazer. Colesterol, ele é equiparado, porque ele baixa o colesterol ruim e equipara o nosso colesterol para que ele funcione corretamente, certo? Não existe essa história de que eu vou eliminar todo o colesterol da minha vida, não existe. Tem que ter um equilíbrio deste processo. Coágulos sanguíneos são liberados, ele desfaz o coágulo e libera. Então ele promove uma limpeza no seu organismo também, né? Eliminando esses coágulos no decorrer do uso do trevo vermelho, ou trevo dos prados, assim como você bem sabe, ou às vezes bem conhece, pessoal da Europa. As suas isoflavonas são maravilhosas para o nosso organismo, assim como seus nutrientes ricos que trazem para nós esse benefício, ok? Então, agora nós vamos às receitas. Normalmente a gente utiliza 1 xícara de flores, que é um punhado das flores do trevo vermelho, para a gente ter uma ideia de quantidade, para 1 litro de água. Então nós vamos fazer aquele processo, nós vamos pegar uma vasilha que não seja de alumínio, para não atrapalhar e interagir com os seus fitoquímicos. Nós vamos deixar a água ferver e entrar em ebulição. Assim que acontecer, a gente desliga o fogo, a gente coloca essa quantidade de flores ali dentro, abafa e deixa mornar. Assim que amornar, você vai coar e vai beber de 2 a 3 xícaras ao dia. Este é o chá. Se você utilizar as folhas, você vai fazer esse mesmo processo, só que você vai colocar as folhas lá dentro, que é a quantidade de 1 punhado também, e vai ferver de 5 a 10 minutos, para você liberar os oxalatos de cálcio, que ele tem bastante na planta. Porque o oxalato de cálcio, a gente sabe que ele pode promover cálculos renais e também prejudicar as funções renais. Pode acontecer, tem pessoas que têm esse problema. Então, se você já apresenta essa característica, evite utilizar o trevo vermelho, porque não vai te fazer bem. Então, neste cozimento, o oxalato sai e a gente consegue beber o chá das folhas com segurança. Perfeito. Quanto às cápsulas, nós vamos utilizar 100 miligramas 1 vez ao dia. Tem alguns relatos de documento que eu fiz pesquisa que dizem que 1 cápsula somente ajuda nesse processo todo de tratamento de doenças que eu acabei de citar. No caso, a reposição hormonal, né, que é o interessante. Mas, se você verificar que não houve uma resposta do seu organismo, passe para uma 2ª cápsula. Então, você utiliza 1 cápsula de manhã e 1 cápsula à tarde, que é o suficiente para você fazer o tratamento. Correto? Perfeito. No caso, em relação a contraindicações e excessos, o que nós vamos fazer? Quem não pode utilizar? Grávidas, lactantes e crianças. Porque como é uma terapia de reposição hormonal, nós, adulto, podemos utilizar. Não há necessidade de uma criança, a não ser que seja uma indicação médica e um acompanhamento com o médico. E ele saiba, conheça a fitoterapia e diga, olha, eu vou fazer um tratamento com o seu filho com uma reposição hormonal natural com trevo vermelho. Já ouviu falar? Aí ele vai entrar no mérito. Ok. Se você já tem câncer ou você está fazendo um tratamento cancerológico, não utilize esta erva, porque não vai te fazer bem. Se você insistir nesse processo, fale com o seu médico e verifique qual a melhor possibilidade. Se você utiliza também medicamento anticoagulante, não é conveniente, porque ele elimina os coágulos sanguíneos, é uma planta circulatória, ela vai eliminando os coágulos no decorrer do tempo, limpando o seu sangue. E se você já utiliza um medicamento anticoagulante, você vai promover uma hemorragia no seu organismo, e isso é muito complicado.
Pacientes pós-cirúrgico, nem pensar. Porque quando você está pós-cirúrgico, você precisa promover uma cicatrização no local. Ou senão, você de repente pode ter uma hemorragia. E também a interação com os medicamentos que o médico vai te passar. Então o trevo vermelho não é indicado, porque você vai ter sérios problemas de pós-cirúrgico e de repente até hemorrágico. Então não utilize. Converse com o seu médico e veja, se você quiser insistir no trevo vermelho, você conversa com o seu médico e verifique se há essa possibilidade ou não. Os excessos. Os excessos na vida a gente bem sabe que é prejudicial qualquer tipo de excesso. Então, a perda de apetite é um dos casos quando a gente utiliza em muita quantidade o trevo vermelho. Inchaço, ao invés de você liberar a retenção de líquido e eliminar o inchaço, você vai ter um processo ao contrário. Então tome cuidado. Dores de cabeça também é um sintoma bem interessante. Normalmente quando a gente tem algum problema de saúde ou uma resposta negativa do nosso organismo, a gente sabe que a febre e a dor de cabeça elas sempre aparecem. É impressionante, né? Muito interessante. Você vai ter náuseas e também erupções cutâneas, que é a resposta da flor. De repente você pode ter uma alergia de flores. Assim como outras pessoas têm alergia de camomila, eu tenho alergia de jasmim, eu fico com a pele toda estourada. Então precisa tomar muito cuidado com as flores. De repente você acha que é uma coisa e é outra. Então a gente tem que prestar bem atenção nas respostas do nosso organismo. Se forem negativas, a gente para o chá imediatamente e parte para um outro tipo de tratamento. Eu sempre falo isso nos vídeos. Bom, este é o trevo vermelho, conhecido também como trevo dos prados. Espero ter ajudado. Se tiver alguma dúvida é só questionar aí. E tem muito mais informações de benefícios para a nossa saúde, que eu sempre deixo aí na info do vídeo. Gratidão por me acompanhar até aqui e me aguarde na próxima aula. Vamos ver qual vai ser a surpresa de qual é o próximo tema que eu vou falar. Gratidão e até lá!